E agora a gente fala sobre o desgaste das cartilagens das nossas articulações, mais conhecido como artrose, um problema muito comum. Dr. André Alcântara, fisioterapeuta, já que é ao meu lado, parece que mais no avançar da idade, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer recebê-los mais uma vez. A artrose, ela é um desgaste dessas cartilagens articulares, cartilagens que recobrem as extremidades ósseas que compõem a articulação, e esse desgaste está relacionado principalmente ao envelhecimento. Na realidade, a artrose faz parte do nosso processo natural de envelhecimento. Tá? Então não é comum aparecer na juventude ou pode aparecer algum caso? O que manda na velocidade de desenvolvimento e no aparecimento da artrose é a genética. Existe uma predisposição genética para que ela apareça com uma certa idade no corpo de cada um. Tá? É como o cabelo branco. Tem gente que tem mais cedo, tem gente que tem mais tarde, mas todo mundo vai ter. A artrose, ela segue esse mesmo princípio. E onde é que esses desgastes são mais comuns? Em que partes do corpo? As articulações que são mais utilizadas, que têm uma sobrecarga de trabalho maior, são as articulações onde aparecem primeiro esse desgaste, a artrose. Tá? E além da propensão genética, existe também o uso que é dado a cada articulação. Se é uma articulação bem cuidada, bem trabalhada, com fortalecimento muscular de prevenção, com boas posturas de trabalho, boas posturas dentro de casa, no dia a dia, então essa artrose ela demora mais a se instalar ou então demora mais a trazer incômodo para cada um de nós. Se nós somos descuidados, utilizamos o nosso corpo de uma forma não muito conveniente, através de sobrecarga, de má postura, esforços repetitivos, falta de exercício físico, então tudo isso faz com que a artrose ela apareça e incomode mais cedo. Esse incômodo significa o quê? Muita dor? É o principal sintoma? O principal sintoma da artrose é a dor. O que vai se instalar primeiro é a dor. Depois dessa dor instalada, podem vir processos inflamatórios recorrentes desse desgaste, tá? Mas o primeiro sintoma que vem é a dor. Doutor, e na coluna, já que essa é a especialidade de vocês, de que forma essa artrose acontece? Na coluna, a gente conhece muito bem essas cartilagens através da expressão da estrutura chamada disco intervertebral, que são estruturas cartilaginosas que separam os ossos da coluna, separam uma vértebra da outra. Para explicar melhor, eu vou pegar aqui uma maquete da coluna e aí a gente mostra como é que funciona. Bom, aqui entre os ossos da coluna, a gente encontra essa estrutura, que ela é formada de cartilagem, que é o disco intervertebral. Esse disco, ele com o passar do tempo, com o uso que a gente dá para a coluna, ele vai se desgastando. Quando esse desgaste acontece, essas articulações se aproximam, já que o disco é quem separa, quem faz essa separação, e quando essas articulações se aproximam, as estruturas mais sensíveis, como raízes nervosas, com nervos que passam aqui por trás, eles são agredidos. Por isso é que causa dor. Como é o tratamento, então, desse tipo de artrose? Não só na coluna vertebral, mas nas outras articulações também, a artrose ela segue mais ou menos o mesmo padrão de resposta aos tratamentos. A cartilagem, como é uma estrutura que é alimentada por compressão e descompressão, né, existe uma circulação de líquido dentro da cartilagem feita por compressão e descompressão, e isso acontece através de exercício físico, do uso da articulação. Só que tem que ser um uso bem orientado, tem que ser um uso que não cause sobrecarga. Então, a primeira coisa é o movimento, é o exercício, é o não ser sedentário, trabalhar as articulações e os músculos de uma forma responsável. Se existir, além da artrose, um processo inflamatório instalado por conta desse desgaste, aí a gente tem também que tratar esse processo inflamatório, tá? Isso pode ser feito através de medicamentos também, mas principalmente através da fisioterapia, para a gente poder melhorar a circulação sanguínea nessa região, para poder diminuir esse processo inflamatório. Então, o importante é buscar essa prevenção, se cuidar, evitar o sedentarismo, não é isso, doutor André? E se livrar dessas dores, porque a gente sabe que são dores bem chatas, bem incômodas. A palavra-chave aí, né, nessa questão é o movimento.
tem que se movimentar. A articulação, ela é uma estrutura feita para dar movimento para o nosso corpo. Então, ela só tem saúde se tiver movimento. A questão é fazer esse movimento de uma forma segura, de uma forma que não traga nenhum tipo de prejuízo. E isso através da fisioterapia e, no caso do exercício, através do professor, do profissional de educação física ou do supervisor fisioterapeuta que dá aula de pilates também. São duas opções de exercício bem seguras para a gente combater os malefícios que a artrose pode provocar no nosso corpo. E quando essa pessoa chega até aqui, vocês conseguem identificar de forma fácil e rápida essa artrose? A artrose ela tem características bem claras, né? E qualquer exame de imagem, ele pode identificar esse desgaste cartilaginoso. É o que também facilita bastante para a gente na hora de diferenciar o diagnóstico. Ok, doutor, muito obrigada então pela entrevista, pelas dicas aqui no Check-up. Eu que agradeço, obrigado.